não faz sentido o Brasil ser elogiado pelo Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, como uma nação que dialoga com todas as nações e pode ser um mediador de conflitos globais, e simultaneamente 19 das 50 cidades mais violentas do mundo estarem no Brasil. A equipe de comunhão recebeu na redação o pastor batista Davi Lago, que se tornou referência em debates essenciais para se redesenhar o Brasil. Autor do recém-lançado livro O Brasil Polifônico e também pesquisador do Instituto Pensando o Brasil, o líder ministerial destaca que o cristão tem um papel importante para a construção de um Brasil melhor. Confira a entrevista. As pessoas estão usando atualmente uma distinção de pessoas que são nativas digitais, quer dizer, que nasceram de 95 para cá, e os que nasceram antes, no meu caso, que eu sou de 86, são os migrantes digitais. Então, o fenômeno dos digital influencers, na verdade, são dos nativos digitais, jovens que têm, por exemplo, 15, 16, 17 anos de idade e têm 5 milhões de seguidores, 6 milhões de seguidores, o que é comum vários jovens ter tamanha influência assim. Eu sou da velha guarda, eu sou um migrante digital, mas de certo modo tenho conseguido aí alguns espaços em blogs, na imprensa, para comunicar com essas novas gerações. Por exemplo, o presidente Barack Obama, no final do mandato dele, ele tinha mais ou menos 9 milhões de seguidores no Instagram. Enquanto que a Selena Gomez, uma adolescente, uma atriz, uma cantora, tinha 130 milhões de seguidores. É óbvio que o presidente Barack Obama é uma influência concreta, real, como estadista, maior do que a Selena. Mas no mundo digital, nesse espaço digital, ela se torna uma figura, uma voz maior para os jovens. Então, é interessante nós entendermos isso, que a arena digital não é necessariamente igual, proporcional à concretude, à realidade, mas é um espaço novo que não para de crescer e que nós precisamos também começar a nos posicionar nesse espaço. Afinal de contas, Jesus falou que nós devemos ir por todo mundo, por todas as linguagens, e essa é uma delas. Existe a questão, até a expressão, da cidadania digital. Do mesmo modo que nós nos posicionamos andando numa universidade. Não é por você estar só presente na universidade, mas desenvolvendo teorias acadêmicas. A mesma coisa no meio digital. Não basta ter uma conta, é necessário falar naquela linguagem, ter o conteúdo adequado àquela linguagem. Na verdade, Jesus ele ensina que não é o que entra que contamina, é o que sai do nosso coração. O que as mídias têm realizado é amplificado e se tornado um lugar onde eu posso destilar o meu ódio. Ora, o cristão é sim, sim, não, não. Nós temos que aprender a nos comportar de modo íntegro em todos os locais, incluindo nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E acaba que vira uma vida dupla da pessoa. Ela é até educada aqui, aí chega lá, fala palavrões, chega lá, é uma pessoa ácida. Temos que ser embaixadores de Deus em todos os locais e também no meio digital. As mídias, elas são uma ferramenta, né? Como o idioma é uma ferramenta, o dinheiro é uma ferramenta. São ferramentas que não devem ser nem demonizadas, nem deificadas. São ferramentas que nós devemos aprender a lidar com essas ferramentas. Entendi. Especialmente na questão da comunicação, a igreja sempre teve um papel pioneiro, né? De Gutenberg a Zuckerberg no Facebook, né, você vê os protestantes sempre atuantes, principalmente, né, você vê nessa era moderna a igreja evangélica muito presente. A prensa de Gutenberg, ela foi vital para a disseminação das ideias do protestantismo com Martinho Lutero, né, e vivemos uma nova revolução da mesma proporção nos dias de hoje. Está tudo no ar, está tudo difícil de entender como que está acontecendo, mas é fato que nós temos que pedir aí discernimento a Deus de nos valermos também dessas técnicas e novas ferramentas.
do ponto de vista da fé cristã, sempre através das escrituras, né? É interessante o texto dos bereanos. Eles eram cristãos, servos de Deus, mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferiam nas escrituras para ver se era daquele mesmo. Então, a Bíblia ela não é tendência, a Bíblia é a verdade. Por isso que nós temos sempre que voltar ao texto bíblico em comunhão com os outros irmãos, e aí nós vamos encontrar uma direção mais saudável. Toda crise é uma oportunidade, é uma grande oportunidade de reconstruirmos o Brasil, de lançarmos novas bases. Eu acho que, sem dúvida, algumas coisas são prioritárias, como, por exemplo, a educação. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, palestrar numa universidade lá na Alemanha, em Hamburgo, na Universidade de Hamburgo. Você entra no diretório acadêmico, parece até um filme de ficção científica, tudo organizado, tudo com tecnologia. E muitas vezes você vem nas universidades brasileiras, parece o interior, né, de um presídio, um calabouço medieval, o que mostra que algo tem que ser feito. Em nenhum dos rankings, praticamente, você vê uma universidade brasileira entre as 100 melhores do mundo. E isso não está em sintonia com a nossa pujança econômica. O Brasil, ele é a 10ª economia do mundo, apesar de tudo, e caminha para se tornar a 5ª economia mais pulsante do planeta em 2050, de acordo com os analistas. Então, isso tem que ter uma correlação com a nossa educação, né? Outro eixo seria também uma nova atitude cidadã, A atitude cidadã, né, os antigos chamavam de virtude cívica, é o interesse pelas questões nacionais. E isso é muito bom. Desde a reabertura democrática no Brasil, é a primeira vez que há um interesse tão grande da juventude na pauta pública, e isso é positivo para o Brasil. Então, eu acho que esse seria um segundo ponto, uma cidadania mais participativa, e hoje, com esses meios de comunicação novos, nós temos possibilidade disso. Outras questões passam necessariamente também por ajustes econômicos, ajuste fiscal, reformas sérias que precisam ser conversadas, que não podem ser empurradas com a barriga, reforma tributária, reforma da Previdência, porque o Estado brasileiro ele se tornou um Estado muito inchado, muito pesado, e em contrapartida, apesar dos impostos serem muito altos, os serviços prestados pelo Estado brasileiro são completamente ultrapassados. Um quarto eixo que nós temos trabalhado é a questão da desburocratização do Brasil. O Brasil tem estruturas burocráticas do século XIX, do século XVIII. Por exemplo, aqui em Vitória, nos portos brasileiros, demora 13 dias o trâmite dos papéis, da papelada, para embarcar um container. Enquanto que, por exemplo, em outras nações, Singapura, por exemplo, é um dia de trâmite, fiscaliza as coisas e embarca. Então o Brasil deixou de ser um país competitivo, deixou de ter uma gestão simplificada no governo, um ambiente favorável para negócio, e todo mundo perde com isso. O pessoal vai falar da violência, né, que é o que toca a gente. Mas a violência, ela aumenta quando aumenta a injustiça. Essa é uma visão bíblica, né, da tradição judaico-cristã. O aumento da injustiça causa o aumento proporcional da violência. Então nós resolvemos a violência não é com mais tiro, mas é reduzindo a injustiça, salgando, colocando justiça. Quanto maior a justiça, a consequência é a paz. A justificação traz a paz, até mesmo na teologia. Acho que são algumas linhas. Não faz sentido o Brasil ser elogiado pelo Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, como uma nação que dialoga com todas as nações e pode ser um mediador de conflitos globais, e simultaneamente 19 das 50 cidades mais violentas do mundo estarem no Brasil, de acordo com os índices da Oxfam. Então o Brasil tem essas contradições, e essas injustiças, essas incongruências geram violência, geram as barbaridades que a gente está acompanhando todos os dias no noticiário. Então é um tempo da gente agir. A nossa vida é uma vida digital. Começamos a conversa falando sobre isso. A velocidade da informação, a sociedade em rede. Só que, apesar da nossa vida ser digitalizada, rápida, as estruturas do poder ainda são analógicas. A democracia representativa, os partidos políticos, sindicatos, tudo isso é de um mundo passado. Então, na filosofia do direito contemporâneo, na teoria do Estado contemporâneo, é óbvio que nós estamos no meio de uma transição, e há vários livros nesse sentido, de
de autores brasileiros importantes, como, por exemplo, o livro Trópicos Utópicos, do economista Eduardo Gianetti, ou o livro A Era do Imprevisto, de Sérgio Abranches. Todo mundo está percebendo que não é só o Brasil, a estrutura política como um todo passa por uma mudança. Especificamente no Brasil, com essa crise econômica e ética da liderança, aguça e abre uma oportunidade de mudança. Então, mas é um momento que as coisas não são feitas assim também, de repente. Tem que ter o pé no chão e nós não podemos abrir mão daquilo que nós chamamos de marcos civilizacionais, né? O Estado democrático de direito é um paradigma, né? Ali na nossa Constituição, nós temos que entender que linguagem é essa, nós temos que entender que princípios são esses, nós temos que entender a participação do protestantismo na fundação dos direitos humanos, né? Você vê uma ignorância muito grande com relação a isso na igreja, e se continuar levando de um modo superficial a conversa, aí não tem horizonte. Agora, se a gente começar a levar a sério, entender o momento, discernir o que está acontecendo, aí sim é possível a gente construir saídas viáveis para a crise brasileira. A igreja, ela não precisa do Estado, a igreja, ela depende de Deus, né? O nosso entendimento interno é esse. Desde Atos 3, Pedro e João falam assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então a igreja, ela vai além do poder econômico. O cristão, ele entende que ele depende apenas de Deus, de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a política, ela se torna uma ferramenta, ela não deve ser nem demonizada e nem deificada, né? Você percebe que enquanto nós éramos os protestantes uma minoria no Brasil, às vezes foi feito muito mais na história social do Brasil do que agora que somos maioria, que temos tantas ferramentas e tantos acessos na mão. Por exemplo, eu moro em São Paulo e você vê, por exemplo, uma Universidade Presbiteriana Mackenzie, você vê, por exemplo, o Hospital Samaritano, que são instituições protestantes centenárias que foram construídas, erguidas em outro período muito mais difícil para o protestantismo e que funcionam até hoje com excelência, e hoje, com tamanho força na mão, às vezes não fazemos nem 1% disso. Então eu vejo que o modo que nós temos que contribuir, primeiro, é amadurecer na conversa, é colocar cada conversa no seu lugar. Não dá para... Eu acho que é muito simples. Os protestantes no Brasil se comportam como se fosse uma minoria, mas eles são um terço e caminham para ser metade estatística do país. Então é assumir, é estar à altura do momento. Então é começar a lidar de igual para igual com o tipo de problema que nós temos. Cristianizado o Brasil é desde o início, né? É inclusive praxe do Congresso Nacional, a abertura dos trabalhos começa com a seguinte frase: sob a proteção de Deus e pelo bem do povo brasileiro. Cidade de Deus, as ruas são nomes da Bíblia, né? O Brasil, o primeiro nome do Brasil foi Terra de Veracruz. A primeira coisa que aconteceu aqui foi uma missa. Pedro Álvares Cabral, o nome de um discípulo. Aquarela do Brasil, a música mais tocada do Brasil no mundo, tem o verso Terra de Nosso Senhor. O Cristo Redentor é o símbolo da nação brasileira. Machado de Assis escreveu o livro Esaú e Jacó. Então, quer dizer, cristianizado o Brasil já é. Olha o nome da cidade que eu nasci, São Paulo. Então, nós não precisamos mais de cristãos nominais no Brasil. Não precisamos de mais uma mega igreja, nós não precisamos nesse sentido. Não é isso que falta. O que está faltando agora é ter sal, ter cristianismo com gosto, cristianismo com sabor. Porque Jesus falou que se o sal não tiver sabor, ele é pisado pelos homens, ele vira tapa-buraco. Então a igreja não é um tapa-buraco, a igreja tem que salgar, ela tem que fazer diferença. E não precisa de maioria. Se for a minoria, mas tiver o conteúdo, já faz a diferença. Pouco fermento altera a consistência da massa. Um pouco de perfume muda o aroma, a atmosfera, o ambiente, né? Um pouco de luz já dissipa as trevas, e o sal, pouco sal, já muda o sabor do alimento. Então, eu penso que, com relação a isso, falta a gente ter o conteúdo do evangelho e não mais a casca do evangelho. Os problemas que nós atravessamos são problemas graves, são problemas que têm que ser estudados sobre repactuação federativa, revisionismo constitucional, né, ajuste fiscal, reforma da Previdência. São temas complexos, nós estamos falando de 210 milhões de pessoas. Então isso não é resolvido com um papo de botequim, com achismos, não é isso que resolve. É necessário, primeiro, um projeto. O Brasil não tem mais projeto. O Brasil, é preciso repensar um projeto de país. E para que tenha
configure um projeto de país. Isso é política com P maiúsculo. É necessário chamar representantes, lideranças dos diversos segmentos da nação brasileira, os evangélicos, os não evangélicos, os cientistas, os urbanistas. É necessário ter um grupo de pessoas sóbrias que amem o Brasil de fato, não também um patriotismo pueril, um patriotismo populista, não, o verdadeiro patriotismo, pessoas que amam a nação brasileira, o povo brasileiro, a gente brasileira, que conheçam a nossa história, que estudem a nossa história. É necessário que tenham pessoas com a capacidade de pensar o Brasil a longo prazo, de pensar nas próximas gerações e, uma vez traçados esses projetos, realizar costuras pé no chão, costuras reais, que respeitem as pessoas, que não rasguem os direitos humanos, que não rasguem as grandes conquistas que milhões de pessoas precisaram morrer no século XX para chegar nos direitos humanos. Isso tudo tem que ser levado em consideração, colocado na mesa, para ter uma discussão séria à altura do momento que o Brasil está vivendo. Mas existem muitos jovens comprometidos com a nação brasileira, com princípios de ética, e tenho conhecido vários jovens, poderia citá-los aqui, que estão se preparando, estão se formando, estão trabalhando, estudando, pesquisando e levando a sério esse desafio. Muitos já estão saindo como candidatos agora nessas eleições, muitos jovens estão assumindo postos decisivos em faculdades brasileiras, públicas e privadas, e sim, a igreja, ela, na sua tradição, gera pessoas com capacidade de falar, de liderança. A igreja é uma grande instituição que tem formado líderes na história do mundo, né? Martin Luther King foi um pastor batista, né? Você vai perceber a fé cristã amparando diversas lideranças, até mesmo na nação brasileira. Joaquim Nabuco, por exemplo, tem um livro chamado Minha Fé, no qual ele conta, aos 44 anos, como foi a conversão intelectual dele e posteriormente geral, né, à fé cristã. Ele que foi o nosso líder abolicionista na escravidão. Então, sim, a igreja tem, como sempre teve, quadros e formação de quadros. O livro Formigas, que nós escrevemos junto com o Dr. William Douglas, que é juiz federal, ele é um livro sobre fé e trabalho, né? Princípios bíblicos aplicados ao trabalho. E nesse momento de muita confusão, né, especialmente na relação da atividade econômica brasileira, é muito importante voltarmos às Escrituras e entendermos o que a Bíblia diz, afinal, sobre o trabalho. E a Bíblia tem uma visão extremamente maravilhosa. Tem pessoas, por exemplo, que pensam que o trabalho é consequência do pecado, o que é uma mentira desmentida nas primeiras 2 páginas da Bíblia. John Stott tem uma frase assim: o trabalho é consequência da criação e não da queda. Deus criou o jardim e coloca o homem para cultivar o jardim. Então o livro Formigas, ele trabalha com a destruição de um monte de mentiras que dizem por aí e coloca uma perspectiva equilibrada. Nós não podemos cair em extremos, nem da preguiça, eu não estou nem aí, vai ter com a formiga, mas nem também no extremo da ansiedade. Não, tudo depende de mim. Olhe para as aves do céu, né? O pai dela cuida delas, o Pai Celeste cuida delas. Então, são os extremos que a Bíblia mostra para nós. Nem um preguiçoso e nem um estressado, ansioso. Mas o quê? Um trabalhador produtivo que confia em Deus. O Brasil polifônico é um Brasil plural. Um Brasil que tem sertanejos, tem gaúchos, tem indígenas, tem descendentes de europeus, tem afrodescendentes, asiáticos. Nós temos que entender que existem várias vozes. Jesus, ele disse explicitamente: Deus faz chover, o sol raiar sobre justos e injustos. E nós temos que aprender a coexistir. Entende? Essa é a mensagem de Jesus. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores dessa mensagem, né? Agindo como ter que agir. Então há tempo para tudo. Há tempo de falar firme, há tempo de falar calma, há tempo de juntar, há tempo de espalhar. E esse momento, sem dúvida, é o momento de reunirmos aquilo que temos de melhor pelo futuro de brasileirinhos e brasileirinhas. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil é aquilo que une evangélicos, não evangélicos. Nós somos seres humanos, nós somos brasileiros, né? E isso é o sentimento de nação.
Então, assim, eu deixaria essa mensagem. É um momento... Não é que a polarização não é importante. É claro que é o debate de ideias. Aliás, é desejável que haja polarização. É desejável que haja debates, porque são os debates que forjam as ideias, que refinam os pensamentos, as políticas. Agora, o momento que o Brasil está, tem que ver que tipo de polarização é. Porque uma polarização suicida, como está acontecendo, não vai levar a lugar nenhum. A polarização tem que ser um diálogo. Um fala, o outro responde, o outro refina. É uma coisa dialética, dialógica, e não essa polarização que está aí, que são dois monólogos, cada um falando sozinho, cada um por si, e aí abre espaço para demagogia, para projetos obscuros de poder, de gente despreparada, de gente desqualificada, e o que a gente menos precisa no momento é brincar com o destino da nação brasileira. Então fica aqui um apelo tríplice. Primeiro, a termos as nossas conversas a partir do Estado Democrático de Direito, a nossa Constituição. Segundo, mantermos o debate num ambiente de racionalidade e num ambiente de tolerância e de respeito um ao outro. Que isso também é conquista da reforma protestante, decisiva. E em terceiro, esse debate parte do Estado Democrático de Direito, acontece num ambiente de tolerância e racionalidade, e ele avança com ética e educação. É isso.